por que não usar um bioestimulador na sua face? Então, muitas vezes o seu cirurgião plástico e o seu dermatologista não dominaram ainda a técnica da medicina regenerativa. A técnica da medicina regenerativa, onde utilizamos microfat e nanofat e exossomos, ela é uma técnica que ela precisa de um passo a passo, ela é uma técnica trabalhosa e que precisa de treinamento para realizar esse procedimento. Então muitas vezes ele não quer ter que retirar uma gordura, ter que retirar o teu sangue e preparar isso. Mas eu vou te explicar os 5 motivos pelos quais você não deve fazer um bioestimulador. Então, você principalmente tem que entender que quando você faz qualquer tipo de corpo estranho, sintético no seu corpo, você já está acionando como se fosse um fogo interno, para que esse corpo ele comece a trabalhar com as suas células para entender o que entrou ali. Beleza, então você provocou imunologicamente o teu sistema imune e o teu sistema imune então ele sai quase que fosse em cascata para poder resolver esse problema, que seria um dano para ele. Então, inclusive, ele forma colágeno. Segundo motivo é que falaram para nós há algum tempo atrás, e a indústria ainda fala, que existe um tempo para absorver esse produto. Isso não é verdade. Esse produto ele se entranha no meio dos tecidos, funciona como se fosse uma cola. Nós temos em alguns lugares na face 5 camadas. O profissional muitas das vezes ele não consegue, porque não tem o conhecimento anatômico e nem cirúrgico, e colocar na camada que seria para grudar. E quando nós abrimos para operar, esse produto ele está infiltrado em todas as camadas. Então isso é um dano muito grande que acontece. Terceiro, além disso, a gente não tem como resolver esse problema. É diferente de usar, por exemplo, um ácido hialurônico. Um ácido hialurônico nós temos um produto que a gente usa para diluir ele. Nós não temos, e tem uma diversidade de tipos de bioestimuladores, nós não temos como diluir ele. Então ele se torna realmente um problema entranhado no meio da musculatura, principalmente da face, da gordura, em todos os planos. Então isso realmente acaba dando um problema muito grande. Quarto e quinto motivo de não fazer é a fibrose muito grande que acaba fazendo no rosto. Então faz uma fibrose, forma um granuloma, como eu queria mostrar para vocês que eu tenho um granuloma, certo? Aqui no meu rosto, causado por um bioestimulador, que eu fiz isso há mais de 5 anos e que eu acreditava que realmente iria ser absorvido e não foi absorvido. A profissional que eu fiz, profissional muito boa, uma profissional cirurgia plástica, também conversei com um dermatologista e que me relataram que realmente estavam havendo muitos casos. Então esses nódulos, um aspecto duro, o rosto duro, às vezes isso dá uma complicação, que ela é uma complicação muito chata, ela torna a cirurgia muito difícil. Então esse é um grande motivo, porque cirurgicamente esses planos, eles praticamente não se encontram, e essa injeção, ela é injetada não se sabe onde. Quando o indivíduo ele é um cirurgião e tem vivência com anatomia, hoje com o advento do ultrassom, muito bem, mas a grande maioria não domina e não sabe, né, nem aonde é que está colocando. A grande saída que eu vejo quando a gente tem isso é única e exclusivamente a solução é fazer um lifting endoscópico facial. É nós entrarmos por uma região subperiostal, numa região onde não foi mexida, e reposicionar todos os tecidos. E depois a gente vai associar o tipo de procedimento que ele for necessário. Se for fazer um mini lifting, se for fazer uma pálpebra, se for fazer o pescoço, ou até mesmo nós pensarmos em regenerarmos esse tecido através da medicina regenerativa. Aí sim tem fundamento, porque dentro da medicina regenerativa, o microfat, o nanofat e os exossomos que vão ter essa capacidade sinalizadora, regenerativa e de preenchedor, que ele é orgânico e natural. O melhor dos preenchedores e bioestimuladores orgânicos e naturais está no seu próprio corpo, está na sua célula, a célula de ouro, que é a célula de gordura. Mas você precisa entender que para resolver esse problema, no meu ponto de vista, o lifting endoscópico facial associado
as técnicas regenerativas são a parte mais importante. Todo o nosso corpo, ele é um terreno, ele é um templo. Esse terreno, ele tem que estar preparado. Nós prepararmos o terreno dá uma diferença muito grande quando utilizamos as técnicas regenerativas. Então, nós temos um protocolo para preparo do terreno, para preparo da chegada da célula regenerativa. Então, esse preparo do terreno é uma das coisas mais importantes para que a gente possa, além de indicar uma boa cirurgia, ou seja, um lift endoscópico facial e todas as técnicas regenerativas, ter um excelente preparo do terreno. É claro que tudo é multifatorial. Dependemos então de todo o trabalho que eu aqui vou fazer e vou programar e tudo aquilo que eu vou te falar e que você siga. Isso é uma jornada. Então, você tem um propósito de melhorar e eu tenho um propósito de te entregar também algo que seja muito bom para você. Então, esse propósito ele deve se encontrar. Eu te desejo uma excelente semana e que a gente possa se ver na próxima semana.